palco exibe agora a entrevista exclusiva com Ione de Medeiros, diretora do espetáculo As Últimas Flores do Jardim das Cerejeiras, do Grupo Oficina Multimédia. A montagem, apesar de ser inspirada na obra O Jardim das Cerejeiras, de Anton Tchekhov, não é uma adaptação, mas uma livre inspiração que resultou em um espetáculo nada convencional, que de início nos apresenta caminhos diferentes de apreciação. Na realidade, o Oficina Multimédia nunca priorizou texto, já nasceu misturando as linguagens, som, imagem, movimento. Então, vamos dizer, o texto entrava mais como um componente sonoro. A gente usou poucas vezes, não é que eu não gosto, mas é porque essa própria elaboração de um projeto, de uma trama interdisciplinar, eu acho que isso já configurou essa possibilidade do texto não ser o fio condutor da encenação, da dramaturgia. Tchekhov tem uma literatura tão cuidada, tão elaborada, o texto dele é maravilhoso, mas o texto dele leva à imagem. É bem interessante que ele fala, uma imagem vale mais do que muitas palavras. Então é curioso você usar palavras para, vamos dizer, desenhar a imagem, não é nem descrever, porque ele te leva para um lugar. Então, para a gente, assim, a gente continua lendo o texto, até hoje a gente continua lendo, a gente estudou bastante, e a gente encontrou um caminho que seria aí na essência do Jardim das Cerejeiras, que é uma época de uma derrocada, vamos dizer. Inclusive a gente usa prédios caindo, tem uma série de demolições, que são prédios caindo assim, exaustivamente, né, implodindo, né, para mostrar um pouco o que foi uma implosão da arquitetura no final do século XIX, passando do século XX. As cerejeiras é interessante porque é o auge da contemplação, porque é uma flor que dura assim 15 dias, né? Até hoje ela é cultuada no Japão. E eles cortam as cerejeiras em plena floração. Eu acho isso um símbolo muito interessante, porque eles não esperam que passe a floração. Né? Imagina, você cortar uma coisa viva, é você abolir a estética, você anunciar um mundo novo para onde não se sabia. Essa região, essa situação de impasse, né, para onde se vai, é que gerou a ideia do labirinto. Porque o labirinto é assim, é não saber, não ter uma saída fácil, né? Tem que ter uma artimanha, né? Como, né, no caso do Teseu, que consegue essa artimanha de como sair do labirinto, para você sair de situações de impasse, como seria o caso do Jardim das Cerejeiras e como seria a atualidade também. Tem 3 caminhos, né? Ele chega, ele pode ir para frente. Inclusive a gente faz uma homenagem a Hélio Oiticica, porque tem uma interatividade com o público. Então a gente colocou uma interferência, ele passa por uma série de fios para ele ter, realmente, para ele ser interpenetrado por aquele material que é delicado, que é suave, é sensorial. As pessoas falam que é um espetáculo meio sensorial. E ele tem esse caminho do meio, da direita e da esquerda. Ele pode entrar por qualquer um. E pode sair também por qualquer um, né? A saída pode ser por qualquer um dos dois. Mas de imediato ele tem que escolher por onde que eu entro. E essa escolha acompanha todo o processo do espetáculo, porque as cenas são circulares, vamos dizer, acontece uma cena aqui, outra aqui, outra aqui, e ele, como não tem cadeira, são corredores, alguns espaços um pouquinho maiores, mas bem assimétrico, ele pode andar para cá, ele pode olhar uma cena aqui, ou vir para cá, ou voltar, ou ir, porque a cena não tem só tem, a maioria das cenas, elas como se fosse paisagem, vamos dizer assim. Essa adaptação não é assim, a gente vai para um espaço alternativo e usa o que tem lá. Não, a gente constrói um cenário para o público entrar dentro. Então, vamos dizer, é uma inversão mesmo. Em vez de você construir o cenário para o ator, que é o que se faz normalmente, a gente constrói o cenário para o público.
ele entra lá dentro e fica perdido. E é interessante a maneira que ele fica perdido, porque tem uma superposição de paredes de filó, que fazem os corredores, e uma superposição de imagens. Então, o fato de terem essas transparências superpostas de imagem, você cria uma confusão. Você pode ver uma cena com uma distância de 4 filós, você pode vê-la muito perto. Então, cada espectador tem uma visão do espetáculo. A ideia era mesmo transportar para uma outra época, músicas antigas, sons bem antigos, com som de baleia. Então ele fez uma composição bem interessante para a gente mergulhar nesse universo mais escuro e com algumas melodias que são mesmo de outra época. Então o corpo se sente meio transportado. E tem os tambores japoneses que acompanham as geishas, porque as geishas elas estão associadas às cerejeiras, né? E a Rússia e o Oriente, eles são muito próximos ali, tem muita influência, né, do Oriente, até o requinte. O requinte da aristocracia russa era muito parecido com o requinte daqueles clãs da aristocracia, né, oriental também, que era muito requintada aí nos talheres, nas roupas. Acho que tem proximidade. Então acho que a gente trouxe porque é muito imediato as geishas e as cerejeiras. Eu acho que você extrapola um pouco a cultura e chega lá, né? O Quiprocó de hoje termina aqui. Obrigado pela companhia, tenha uma boa noite e até o próximo domingo.